Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. E o versículo de número 31, para a glória de Deus. Estarei lendo e os irmãos acompanham, por favor. Mateus 6, versículo de número 31, está escrito: Não andeis, pois, quietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentis procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu. Peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, aqui está a tua palavra fiel, meu Deus. A tua palavra que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Meu Pai, abra nessa noite a porta do nosso coração. Permita, meu Deus, com que a tua palavra ela venha adentrar no profundo da nossa alma, Senhor. Meu Deus, o céu, meu Pai, olha para nossas necessidades, as nossas limitações, meu Deus, nos fortalece, meu Pai, nos dá graça, nos direciona, meu Deus, e nos abençoa segundo as tuas misericórdias, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis nos assentar, meus irmãos, desocupe as tuas mãos, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Que bênção. Louvado seja o eterno Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor, né, por essa palavra gloriosa que o Senhor Ele concede a nós nessa noite. E interessante que aqui no sermão da montanha, no sermão do monte, como bem acharmos melhor, o Senhor Ele vai aqui desde o capítulo 5, 6 e 7, o Senhor Ele vai conceder para nós aqui grandes ensinamentos, né, acerca de como nós que somos servos de Deus devemos agir na sua presença, né? Devemos agir depois que nós o conhecemos e o aceitamos como único, suficiente Salvador da nossa alma. Interessante é que servir a Deus, né, segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, é uma coisa, e servir a Deus, né, segundo o Espírito Santo de Deus e segundo a Bíblia é outra coisa, é totalmente diferente, é o oposto. E isso se observa bem, se vê bem, né, da maneira que hoje o mundo está vivendo, né, da maneira que o povo hoje está vivendo na terra, né, de que maneira as pessoas estão dizendo que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Deus não segundo a vontade de Deus, né, segundo o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, mas estão servindo a Deus segundo o achismo, né, segundo o pensamento, segundo a intenção do coração. E na verdade, quando nós vivemos dessa maneira, nós nos tornamos meramente crentes carnais, né, onde nós estamos reunidos em determinados lugares, achando que nós estamos servindo a Deus, mas aonde nós estamos adorando a nossa própria carne ou adorando o próprio homem, né? Nós tiramos por base hoje as pregações que são feitas, nós tiramos por base hoje os louvores, né, que diz que são compostos a Deus,
que são entoados a Deus, quando na verdade são entoados para exaltar o próprio homem, para massagear o ego dos homens. E esse tipo de louvor, o tipo de pregação que massageia ego de pessoas, não é palavra de Deus, não é a pregação que Deus ele tem para nós. Porque observa bem que nós, olhando aqui um pouquinho mais atrás, por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vamos observar João o Batista, ele pregando a palavra de Deus, e a maneira que ele pregava a palavra de Deus lá no deserto da Judéia. Ele pregava dizendo para o povo, chamando o povo de raça de víboras: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele pregava a palavra de Deus, não jogando chave, não jogando sabonete ungido, não jogando azeite para as pessoas saírem por aí ungindo, criança ungindo, mostrando que está cheio da unção do poder de Deus, quando na verdade só aqueles que têm a unção de Deus que pode fazer tal trabalho. Então a gente observa pela palavra do Senhor que as coisas estão com os pés para cima e a cabeça para baixo. E veja bem que a palavra do Senhor é para nos instruir, a palavra de Deus é para nos orientar. Como já foi falado aqui, a palavra de Deus é a bússola que nos conduz ao céu. Não há outra maneira de nós chegarmos a Deus se não for pela palavra. Porque o próprio Jesus, no capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, Jesus ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai aos céus, ninguém vai a Deus, se não for por mim, diz o Senhor Jesus. E ele diz que ele é a verdade, ele é a palavra. No capítulo 1, verso 1 de João, diz que Jesus ele é o verbo de Deus. Ele diz que no início de todas as coisas ele estava com Deus, porque ele era o verbo, ele era a palavra de Deus. E tudo que hoje existe, que fora feito, sem ele, nada poderia ter sido feito. Então Jesus ele é o arquiteto, ele é o construtor, o edificador de todas as coisas por intermédio da vontade de Deus. Meus amados e queridos irmãos, uma coisa é interessante para nós entendermos aqui esse versículo de número 31 ao 34 que nós acabamos de ler. O Senhor ele mostra aqui para nós, a partir do verso 25, eu quero chamar a tua atenção para ver como que é diferente a gente viver segundo a nossa vontade e segundo a vontade de Jesus. Por isso que quando nós o aceitamos, nós precisamos renunciar. Renunciar o que? Renunciar à velha maneira que nós vivíamos, renunciar os nossos desejos, renunciar às nossas velhas obras, renunciar a nossa metanoia, a nossa mente, renunciar o desejo maligno do nosso coração, a nossa carnalidade, porque o velho homem ele é sepultado e agora nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos agora para Cristo. Agora já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Cristo em nós que precisa prevalecer. Veja que no verso 25, o Senhor Jesus ele vai dizer aqui para nós, ele vai dizer para os seus discípulos, ele vai dizer para a sua igreja, ele vai dizer para todos os crentes em Cristo até a sua vinda. Aqui Jesus ele não está falando para ímpio, aqui Jesus não está falando para sectarista, aqui Jesus está falando para a igreja, aqui Jesus está falando para crente. E Jesus ele diz assim no capítulo de número 6, no versículo de número 25, ele diz: por isso vos digo, Jesus está dizendo para vós, eu digo para vocês, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ele diz, aliás, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, justamente, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? O que Jesus está dizendo aqui? Não andeis cuidadosos. Jesus está dizendo,
Não vivam preocupados, não vivam desesperados, não vivam atentos, preocupados com o quê? Com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Presta bem atenção que aqui Jesus ele fala de três coisas. Jesus fala de três coisas que não só os crentes, não só o povo do mundo, mas todo ser humano, eles buscam dia a dia. Tem gente que vive trabalhando 24 horas para conseguir essas três coisas: comida, bebida e vestimento. Ou não? Para que nós trabalhamos? A gente vive para quê? Para trabalhar. Porque, como Salomão ele fala em Provérbios, que a nossa boca, ela nos excita a trabalhar. Nós precisamos comer. Só que Jesus, ele deixou uma coisa clara para nós, está aqui no capítulo 4 desse mesmo evangelho, bem no início do capítulo 4, quando Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. A palavra do Senhor vai mostrar para nós que Jesus ele jejua 40 dias e ele jejua 40 noites. Jesus está em jejum total, abstinência total. Porque jejum, né, tem pessoas aí hoje que falam: vou fazer jejum da Coca-Cola, é o que eu mais gosto. Eu vou fazer jejum de uma carne, eu vou fazer jejum de um suco, eu vou fazer jejum da televisão, eu vou fazer jejum da internet. Meu Deus do céu, que fundamento tem isso? Quando você vai passar no médico, quando você vai fazer um exame, uma cirurgia, o que se ouve é jejum de pelo menos 8 horas, dependendo do que você vai fazer, é de 8 para frente. E quando se fala jejum, é abstinência, não vai beber água e não vai comer nada. Quer dizer, nós entendemos, quando se vai fazer algum exame ou uma cirurgia, que jejum é abstinência total de comer e beber. Só que quando a mesma palavra jejum está na Bíblia, alguém abre uma lacuna e diz: não, mas o jejum é só de comida, mas a gente pode beber água. Ou o jejum é só da água, mas a gente pode comer. Espera aí, a Bíblia não está dando brecha. A Bíblia está dizendo que é jejum. A Bíblia não mostra que você vai precisar beber água, você vai precisar comer. Jejum é jejum. Você vai ficar 0 de água e 0 de comida. Imagina que você vai fazer uma cirurgia do teu cérebro, ou uma cirurgia do teu estômago. Você tem que estar 12 horas, 24 horas de jejum, sem comer e sem beber. Imagina quando você está lendo a palavra jejum na Bíblia, você pensa dessa forma. Nós não podemos abrir brecha na palavra de Deus para nós errarmos e fazer as coisas que agradam a nossa carne. O que mais tem hoje crente é isso: hoje eu estou de jejum de Coca-Cola, hoje eu estou de jejum disso, eu estou de jejum de bolo, eu estou de jejum de chocolate. Isso não traz edificação nenhuma. O diabo está deitando, rolando, jogando confete na vida desse discípulo dele, porque isso não é o que a Bíblia nos ensina. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 4, a partir lá do versículo 3 para frente, quando começa o diálogo do tentador com Jesus, ele vai olhar para Jesus, ele vai observar, ele vai andar nos 360 diante de Jesus, talvez senta ali em cima numa rocha e fica olhando Jesus, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Jesus não bebe água, Jesus ele não come, Jesus está ali orando, Jesus está ali dando glória a Deus, está dando aleluia, Jesus está ali cheio do poder de Deus, está se transfigurando, Jesus está ali tremendamente poderoso. Ele olha para Jesus e ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, acredito que seja, ou se tu és, observo que você não comeu nada até agora, observo que você não bebeu nada. Está vendo essas pedras aqui? Olha que pedra
pedra bonita, semelhante a pães. Torne essas pedras em pães e mate a tua fome. Queridos, observa bem uma coisa que eu quero falar para os irmãos, que Satanás, ele conhece cada um de nós. Não pensa você como está cheio de gente, não, então está aqui, ó, embaixo do meu pé, estou pisando na cabeça dele. É mentira do diabo. O diabo está montado no pescoço do povo, metendo a espora na costela e fazendo as pessoas fazer o que ele quer. Não tem ninguém pisando na cabeça de cão. Talvez tem cão pisando na cabeça de crente, como capaz. Observa que ele vai falar para Jesus: transforma essas pedras em pães. Jesus vai dizer para ele: está escrito, como está lá no capítulo 8 de Deuteronômio, que Moisés falou no versículo 3, 8:3. Jesus vai dizer para Satanás, para o tentador: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos e amados irmãos, olha o que Jesus faz. O cão transforma a pedra em pão. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá um, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente que não consegue vir à igreja sem antes do jantar. Tem crente que deu o horário de sair, sai correndo, desesperado, levando tudo no peito. Por quê? Porque eu tenho que comer. Eu preciso comer, porque senão eu vou desmaiar. Meus irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus quando ele diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está mostrando aqui, por intermédio dessa palavra, que todos os mortais, Jesus está mostrando que todos aqui no mundo buscam pão, a comida, busca a bebida e busca a vestimenta. Jesus está mostrando aqui pela palavra que eu, você, que nós que somos filhos de Deus, nós precisamos ser diferentes. Pastor, mas ser diferente como? Nós não vamos comer? Nós não vamos beber? Nós não vamos vestir? Certamente nós iremos comer, beber e nos vestir. Quantas pessoas deixam de estar na casa de Deus por causa de 1 ou 2 horas extra no trabalho? Será que essa 1 ou 2 horas extra por dia vai te enriquecer? Vai melhorar a tua vida? Vai te dar um carro novo? Vai te dar salvação? Vai te dar vida eterna? A gente se abrir culto todo dia. Aqueles que vêm 2, 3 vezes na semana vai vir uma vez só no dia. Por quê? Vai se sentir escravizado. Mas para a gente trabalhar de segunda a segunda, cumprindo o nosso horário e fazendo hora extra, está tudo bem. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo igualmente a todos os mundanos. Não estamos tendo diferença nenhuma das pessoas do mundo. Por quê? Aqui um pouquinho acima, no verso 19 do capítulo 6, Jesus ele é claro aqui, ele é categórico em dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Meus irmãos, olha para nós. A gente faz tudo isso por quê? Por que construir grandes casas? Por que adquirir tantos bens? Sabe para quê? Para a gente mesmo ficar preso por aquilo que nós estamos possuindo. Hoje se vê as casas, tudo com muro alto, tudo com cerca elétrica, tudo com câmera. O que é isso? Isso é um presídio. Nós mesmos estamos nos prendendo. Analisa a situação. Por quê? Porque eu conquistei, eu tenho que defender aquilo que é meu de unhas e dentes.
Aí quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, que o apóstolo Paulo, ele fala para nós lá nas suas cartas, ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí quando nós olhamos para a palavra de Paulo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós analisamos com a nossa casa material a nossa vida espiritual. O zelo que nós temos com a nossa casa material, o cuidado, as conquistas que nós conquistamos, galgamos todo dia mediante os nossos esforços, o nosso suor. Eu quero a maior, eu quero a melhor. Aí nós olhamos para a nossa vida espiritual, que também somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí nós olhamos para a nossa casa. Queridos, quantos que nem casa tem, nem uma tapera espiritualmente? Quantos que não tem uma casinha de sapê ou de barro? Por quê? Porque a nossa vontade, o nosso desejo é só pelo material. A nossa alma já definhou, a nossa alma já está desmaiada, a nossa alma já não tem mais força, porque é 15 dias, é um mês, é 3 meses, é 6 meses, é um ano, sem ler Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem se consagrar, sem tomar ceia, sem adorar a Deus, sem fazer nada para Deus. A alma já definhou. A casa espiritual está mais derribada, está só os estrombos. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de apreço, de cuidado pela alma ou pelo templo, que é a morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós fazemos a mesma coisa que o mundo faz, nós estamos mostrando que nós não estamos diferente do mundo. Nós estamos mostrando que nós não estamos sendo luz nesse mundo e também sal da terra. Por quê? Porque nós estamos sendo igual. Estamos egoístas. Estamos querendo cada dia mais e mais. Não há o que sacia a nossa fome. Não há o que sacia a nossa sede. Não há o que está bom para nós. Tudo que nós temos, cada dia nós queremos algo melhor. Ou será que não? Quem está conformado com o que tem, está ótimo. Que não tem desejo de ter algo melhor, maior, para que as pessoas olhem e digam, realmente, aquele ali é um homem de Deus, olha como ele está abençoado. Olha, aquela ali é uma mulher de Deus, olha como ela está abençoada. Olha a casa dele, olha o material, olha o bem. Meus irmãos, se nós formos olhar pela Bíblia, será que é esse o pensamento que nós temos que ter? Se nós olharmos para a palavra de Deus, pastor, então eu tenho que andar faminto, eu tenho que andar sedento, eu tenho que andar mulambento? Não estou falando isso. Porque se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que os homens do passado tiveram, por exemplo, os líderes, por exemplo, os reis. Eles sim tinham, eles administravam, cuidavam do povo, mas a Bíblia não mostra que o povo vivia pela luxúria. Hoje nós estamos vivendo na luxúria. A nossa vontade é cada dia mais luxúria, cada dia mais luxúria. E a luxúria vai produzindo, porque a luxúria é um dos frutos, uma das obras da carne, como está lá em Gálatas 5, do versículo 19, 20 e 21. Então nós precisamos nos atentar a isso, meus irmãos. Nós precisamos ter um estalo na nossa mente e nós começamos a raciocinar, porque as coisas estão erradas. Nós achamos que estamos caminhando no caminho de Cristo, nós estamos caminhando no caminho do diabo. Nós estamos no caminho oposto. Veja o verso 26. Jesus, ele diz, ele chama a nossa atenção. Ele diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Está vendo? Vocês veem aí as aves do céu, 5h30, 5h20, toda manhã. A gente ouve os passarinhos, está aquele cântico lindo, ainda está escuro.
A gente ouve os passarinhos cantando, salmodiando ao Eterno, agradecendo pela noite, agradecendo pelo dia, né? Pedindo a Deus que o Senhor prepare o seu pão, que o Senhor prepare a sua água, que o Senhor o livre do caçador, que o Senhor o livre do animal, que o Senhor o livre da morte. E está ali adorando a Deus. Daqui a pouco, quando clareia, saem voando, cada um mais lindo que o outro, e a gente não vê nenhum morrendo de fome por aí, e nenhum morrendo de sede, e nenhum pelado, despido das suas penas lindas, mas todos vestidos, todos saciados. O versículo 26, Jesus ele encerra o versículo 26 dizendo, fazendo uma pergunta: não tendes vós muito mais valor do que eles? Jesus faz uma pergunta, Jesus está perguntando para nós. Ele fala primeiro: olha, vocês estão vendo as aves do céu? Elas comem, bebem, está tudo aí, nenhuma delas morre porque eu cuido delas. Aí Jesus pergunta para nós: não tendes vós muito mais valor do que elas? Será que nós já refletimos nessa palavra? Jesus nos chamou para quê? No capítulo 16, no verso 15 do Evangelho de São Marcos, Jesus ele é categórico e direto lá na palavra da grande comissão. Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Jesus chamou eu e você, como ele chamou os discípulos deles. Jesus primeiro, quando chama os seus discípulos, Jesus já vai mandar eles fazer a obra? Não. Primeiro eles sentaram, como você vê o capítulo 5 desse Evangelho de Mateus. Jesus senta no monte, senta no lugar, os discípulos tudo ao redor, a multidão, e os discípulos vão aprender. Primeiro eles aprendem como nós estamos aprendendo. Primeiro a gente aprende, a gente se alimenta, a gente adquire conhecimento, adquire estratégia pelo Espírito Santo. Para quê? Para quando nós sairmos daqui, nós aplicarmos tudo aquilo que nós recebemos. Veja que os discípulos aprenderam, os discípulos receberam a graça do Senhor. Aí no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a Bíblia fala o quê? Que Jesus ordena que eles vá, Jesus dá para eles poder, Jesus dá para eles autoridade, e Jesus manda eles irem anunciar, Jesus manda eles irem pregar a palavra de Deus. Jesus não diz para eles: olha, vocês têm que levar muito dinheiro, vocês têm que levar mala, vocês têm que levar toda a família. Não, a preocupação é anunciar a presença do reino de Deus na terra. A preocupação é anunciar: povo, arrependei-vos, porque o reino é chegado a vós. Estejam atentos, atentai os vossos olhos para os céus, porque o Senhor está retornando. A preocupação, meus amados irmãos, é com o reino. A preocupação é com os céus, é com a volta do Senhor. Pastor, mas se eu dedicar ao reino, se eu dedicar às coisas de Deus, e se eu passar fome? Se eu dedicar às coisas de Deus, e se eu ficar sedento, e se eu ficar nu? Meus irmãos, eu não vou pegar o presbítero Onofre como exemplo, poderia pregar o senhor, mas vou usar minha vida, a vida da minha esposa. Estamos aqui em Uruaçu, vai fazer 9 anos agora, dia 15 de dezembro de 2022, 9 anos que nós estamos aqui. Nós viemos para cá pela fé, nós saímos de lá da capital de São Paulo, viemos para cá pela fé, para dirigir a obra de Deus. Era ali naquela esquina, aquele salãozinho era lá. Lutamos, fizemos a obra do Senhor, viemos para cá, estamos aqui, não temos salário, nosso ministério não assalaria, e nós vivemos aqui pela fé, pela fé. Eu tenho enfermidade na coluna, minha esposa tem enfermidade de rim, coisa séria. Tem dia que só Deus na nossa vida para a gente levantar. Meus irmãos, Deus nunca deixou faltar o pão, nunca deixou faltar a água, nunca deixou faltar nossas vestes.
Deus não nos deixou na rua, embaixo da ponte. Até hoje o Senhor tem nos sustentado. Pastor, como? Eu não acredito. Problema teu, eu não estou aqui para mentir, eu estou aqui para falar a verdade. Acredita se você quiser. É como foi lido aqui, é como foi lido pelo varão, no capítulo aqui do Evangelho de Mateus, que é aquele que deixa pai e mãe, aquele que deixa filho, aquele que deixa terra, aquele que deixa tudo pelo reino de Deus, nessa vida aqui, ele recebe 100 vezes tanto, e no porvir, que é na vida eterna, na vida de Cristo, ele vai receber a vida eterna. Pastor, como que eu vivo? Primeiro, nós temos que dedicar, nós temos que ter o chamado de Deus, nós precisamos confiar, fazer prova de Deus e fazer a obra do Senhor. Não é fazer o que a gente quer. Eu acho que é assim, eu vou fazer, como está cheio de gente aí. Não, eu vou abrir uma igreja então, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Meus irmãos, tudo tem que ser na direção de Deus. Quantas pessoas estão abrindo igreja? Quantas pessoas estão abrindo igreja não por ordem de Deus, não porque Deus mandou, não porque Deus revelou, mas porque é rebelde, porque não consegue ser submisso ao pastor, ao dirigente, ao ministério, às normas, à doutrina. Eu não aguento mais ouvir, eu não aguento mais, eu prego melhor do que ele, eu prego melhor do que ela, e tenho que ficar aqui sentado, eu vou sair, vou abrir uma igreja para mim. Aí abre uma igreja, só falta colocar cachorro para dirigir, para pregar. Desculpa da expressão. Não ensinam a verdade, não pregam a palavra de Deus, o povo entra com fome e sai faminto, não aprendem, não tem maturidade, não tem crescimento espiritual. E a obra de Deus, eu pergunto, será que é a obra de Deus? Meus irmãos, a obra de Deus é espinhosa. Eu sempre falo aqui para os irmãos, o que Deus colocou na minha mão, Deus colocou na minha mão. Jamais eu vou jogar na mão do presbítero, na mão do evangelista, na mão de outro. Deus colocou na minha mão. Eu estando bem ou não, eu tenho que cumprir aquilo que Deus colocou na minha mão. Não que eu vou ser egoísta, não vou compartilhar, um ou outro vai pregar. Jamais vamos dividir o pão, mas a responsabilidade é minha. É minha. A responsabilidade Deus colocou na minha mão, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir o meu chamado. Agora, a gente não está satisfeito. Quantos sai por aí dizendo que é coisa de Deus e daqui a pouco fecha, daqui a pouco fale, daqui a pouco a pessoa está desviada, está no mundo, está igual um urso barbudo, está aí de qualquer maneira. Mas não era homem de Deus, não era mulher de Deus? Não sei, é que a obra é pesada. Eu pensei que ia ser assim, ia ser dessa forma. Meus irmãos, Jesus não disse que a obra é fácil. Jesus não disse que a obra é mamão com açúcar. Jesus, no capítulo 16, no verso 33 do Evangelho de João, Jesus ele disse: eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. E ele continua: no mundo tereis aflição. Ele encerra: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse que ia ser fácil. A obra do Senhor é espinhosa. Nós observando, lendo a palavra de Deus, nós vamos ver quanto Paulo sofreu. O próprio Cristo diz: olha, esse homem, ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho ao povo de Israel, aos reis, aos judeus, para levar o meu evangelho a todo o povo, e ele saberá o quanto ele terá que padecer pelo amor do meu nome. Servir a Jesus, fazer a obra de Deus, a padecer, é chorar, é derramar lágrima de sangue. E é olhar para Jesus, não é olhar para as pessoas. Eu estou fazendo, eu estou sozinho, ninguém me ajuda, eu estou sozinho, ninguém estende a mão, eu estou sozinho, ninguém se compadece. Meus irmãos, nós não estamos fazendo obra para a pessoa, nós estamos fazendo obra para Deus. Se nós tivermos que reclamar, vamos dobrar o nosso joelho, vamos rasgar o nosso coração, vamos derramar nossas lágrimas diante do pé dele e vamos suplicar misericórdia, pois o próprio Jesus ele nos ensinou dizendo que a seara é grande, a seara já está madura. Ele diz: porém poucos são os ceifeiros, e ele nos alerta dizendo: rogai ao Senhor da seara
sua seara. Quem está entendendo a palavra de Deus vai dando glória, vai adorando, vai glorificando o Senhor. Abrandasse a suribicanda, labassurianda, labracheia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Está faltando na igreja, está faltando no meio do povo de Deus hoje o combustível. O carro sem combustível ele não anda. A igreja está precisando de combustível. Esse combustível chama-se fé. Pastor, mas se prega a fé todo dia, o que adianta pregar fé e não viver a fé? Se prega milagre todo dia, mas o que adianta pregar e não viver ou não crer no milagre? O que adianta pregar fé e não ter fé, não acreditar? Ah, pastor, eu tenho uma fé. Ixi. O apóstolo Paulo fala para nós, em uma das suas cartas aos Tessalonicenses, que a fé, ela não é de todos. Não é todos que têm fé. Aí no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele mostra para nós lá que a fé faz parte, está lá entre os 9 dons do Espírito Santo. A fé acho que é o terceiro dom, terceiro ou quarto, se não me engano. Então, você, eu, nós precisamos clamar, buscar a Deus pela fé, pedir a Deus que Deus nos dê o dom da fé. Tanto quanto nós buscamos os dons do Espírito Santo, da revelação, da profecia, das curas divinas, né? Os dons da diversidade de língua, interpretação das línguas, discernimento do Espírito, todos os dons que nós buscamos, nós precisamos buscar o dom da fé. Nós precisamos, porque senão nós vamos pregar a palavra como lançar palha ao vento. E veja, meus amados e queridos irmãos, é interessante aqui que Jesus ele vai perguntar para nós: não tendes vós muito mais valor do que as aves? Jesus está falando, as aves não prantam, as aves não colhem, não ajuntam em celeiro, mas todavia os alimentam. Jesus está falando aqui a mesma coisa para nós, está dizendo: olha, meu filho, minha filha, vocês têm observado as aves? Vocês já viram ela com enxada nas costas, com machado? Vocês já viram ela com cartão, batendo ponto todo dia, trabalhando, enchendo a despensa? O que você vai responder para Jesus? Não, Jesus, eu nunca vi. Então, aí Jesus pergunta: quem tem mais valor, uma ave ou vocês, que foram feitos a minha imagem e semelhança? Sabe o que Jesus está dizendo? Cadê a vossa fé? Cadê a vossa pequena fé? Não foi Pedro? Às vezes nós podemos começar até bem, mas tem os distúrbios, tem os vendavais, os terremotos. Pedro não começou bem? No capítulo 14 de Mateus, quando estão no barco naquela tempestade terrível, o barco já vai naufragar naquela madrugada, na terceira vigília da noite, já para a quarta. Jesus vem andando sobre as águas no corpo de glória, marchando pelas águas. Os discípulos no barco já morreram, já tentaram de tudo. Daqui a pouco eles gritam: um fantasma. Jesus diz: meus amigos, fique tranquilo, não tem mais, sou eu. Pedro diz: mestre, se for o Senhor, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. A princípio que mostra uma fé inabalável. Jesus diz: vem. O que Pedro faz? Pedro desce, ele marchando pelas águas, sem dó, sem misericórdia, marchando. Só que o que acontece? Cada passo que dá vai mostrando a nossa caminhada dia a dia na presença de Deus. Cada passo que ele dá vai mostrando a nossa caminhada, nosso dia, cada mês, cada ano, cada década na presença de Deus. O que mostra? O que isso acontece? Que quanto mais velho nós vamos ficando de crente, quanto mais velho, mais experiência nós vamos tendo, mais nós começamos a duvidar. Isso eu já fiz muito. Não é assim? Eu já orei muito, eu já fui muito para o monte,
eu já fui muito em consagração, eu já fui muito para vigília, eu já passei noite em claro orando, mas as coisas não mudaram. Deus disse que tinha obra na vida do meu esposo, ele morreu e não foi salvo. Deus disse que tinha obra na vida do meu filho, eu orei, acreditei, meu filho morreu e não foi salvo. Será que Deus mentiu? Não. Deus faz a obra, Deus trabalha quando nós damos para Deus legalidade, quando nós abrimos a porta e dissemos: Senhor, entra. Aí Deus trabalha. Deus pode dizer que tem uma obra na minha vida, mas se eu não abrir o coração para Deus, Deus não vai arrombar o meu coração. Lá no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, João ele escreveu dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está vendo? Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a batida de Jesus é a voz dele, é a pregação da palavra. Cada palavra que é pregada é uma batida de Jesus no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você está entendendo o mistério como que é? Jesus, ele entra se nós abrimos a porta, pelo contrário, ele não vai entrar. Jesus pode dizer: tem uma obra na vida de todo mundo aqui, mas graças a Deus que nós abrimos o nosso coração, porque se não tivéssemos aberto o coração, nós estaríamos aqui? Never, nunca. Estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas veja bem, para nós encerrarmos, o Senhor ele vai mostrar aqui mais adiante, no verso 28, ele diz: e quanto ao vestido, porque estáis solícitos? A questão da vestimenta. Ai, todo dia essa roupa, todo dia isso, todo dia aquilo. Meus irmãos, deixa eu contar aqui um testemunho rapidinho. Quando eu fui para a presença de Deus, lá na nossa sede mundial em São Paulo, muita gente, irmãos, uma bênção, todo mundo usado por Deus, batizado com o Espírito Santo, coisa de Deus. Eu fui na igreja, fiquei de boca aberta, queixo caído. Meu Deus, eu não sabia quem era mais usado do que quem. Ah, eu queria ser igual esse, não, igual aquele, não, será eu queria ser igual todo mundo. E aí aceitei Jesus, falei: agora, eu tenho que ir para a igreja, agora eu sou crente. Deus preparou um calor terrível, eu estava na época, Deus preparou um paletó para mim. Deus preparou um paletó parecia um paletó de cobertor, sabe aquele, parecia esse tapete ali, ó, mas aqueles paletó de frio mesmo, sabe aqueles casacos de lã, marrom, né? Preparou a camisa, preparou a gravata, uma calça, cada coisa de uma cor, sabe, o terno de uma, camisa de um, gravata de outra cor, calça de outra, meia de um jeito, só a meia que era da mesma cor, não tinha uma meia de uma cor, outra do outro. Aí eu pegava minha Bíblia, colocava a Bíblia aqui aqui, ia para a igreja, segurava aqui minha Bíblia, eu estava lá, de paletó, gravata, mas tudo colorido. Parecia isso aqui, coisa linda, tudo colorido. E estava lá, me sentia o homem de Deus, porque estava de paletó, de gravata, igual todo mundo, barba feita, arrumadinha. Estava lá, era uma benção. Todo culto eu estava lá, mesma roupa, porque eu só tinha aquela. Falei: Senhor, eu quero ser igual a todo mundo, mas só tenho essa. Até que chega um belo dia, chega o irmão lá tudo engomadinho. Eu estava de pé, muita gente, ele chegou perto de mim: ô irmão, pai do céu, abraçou a mão no meu ombro. Ô varão, me diz uma coisa, na hora do culto, olha como Satanás é. Em vez de esperar acabar o culto, vamos lá fora, vamos conversar, vamos na cantina, vamos comer alguma coisa. Tem um negócio para te perguntar, não, na hora do culto. Ô irmão, me diz uma coisa, por que você não vem combinando igual os outros irmãos? Você vem tudo colorido desse jeito. Ô Jesus, respirei fundo, graças a Deus que estava um culto abençoado, estava no Espírito. Olhei para o varão e disse: meu irmão, eu sou novo na igreja, sou novo convertido, eu tenho roupa,
mas não é roupa de crente, não é eterno igual todo mundo diz. Eu quero estar de terno, Deus preparou esse para mim. E é só esse que eu tenho, não tenho outro. Se Deus tocar no teu coração, você tiver lá alguns que quiser arrumar para mim, todo dia eu venho igual a vocês, do mesmo jeito. Mas eu não tenho. Ah, perdão então, irmão. Amém, Deus abençoe. Eu pensei que é porque o senhor gostava de andar colorido. Eu falei, não, é que eu só tenho essa mesmo. Mas estou aqui adorando a Deus. Tá bom, perdão, porque eu fui, saiu, nunca mais se aproximou de mim. Então veja que, como que são as coisas. A gente quer depender de Deus, a gente quer viver como as outras pessoas, cheio da presença de Deus, mas tem gente que quer tentar impedir, né? Por quê? Porque a gente quer se preocupar com a roupa, não, porque eu quero mostrar, eu quero chegar lá, eu quero mostrar que eu tenho, eu quero mostrar que eu sou mais bonito, eu quero mostrar que eu sou mais elegante. Meus irmãos, não é assim que o Senhor nos ensina a servir. Jesus, ele vai dizer, olha, você que está preocupado com a tua roupa, Jesus diz, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam, nem costuram, nem tecem. Você está vendo os lírios? Olha para eles, olha que coisa linda, olha como se vestem, olha que coisa bonita. Aí Jesus diz no próximo versículo, e eu vos digo, que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quem foi o rei Salomão? O homem mais rico e mais sábio que já houve na face da terra. Jesus está dizendo, nem Salomão em sua glória, em seu poder máximo, se vestiu como um lírio. E o que Jesus fala no versículo 30? Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? E agora, nós vamos acreditar nessa palavra ou não? Nem Salomão em toda a sua glória, em todo o seu poder, no auge, se vestiu como um que hoje nasce, seca e está morto no dia seguinte. Daí Jesus fala, e vocês? Será que eu só posso vestir o lírio, não posso vestir vocês? O que Jesus está dizendo? Aplicai a vossa fé, creia, mas faz as coisas para Deus com amor, não faça em câmbio ou em troca. Ah, Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, é igual eu vou fazer um voto, alguma coisa. Não, Deus, eu só vou fazer se o Senhor fizer isso para mim. Ué, Deus, agora é moeda de troca, nós vamos negociar com Deus? Eu vou negociar com Deus? Ó, Senhor, eu vou fazer, eu vou estar aqui, eu vou pregar a palavra, mas o Senhor tem que fazer alguma coisa. Não, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus não quiser, é minha função, eu vou estar aqui pregando a palavra de Deus. Veja João, a Bíblia diz para nós, o próprio Jesus, ele vai falar do seu primo, chamado João Batista. Jesus vai dizer assim que dos que foram nascidos de mulher aqui na terra, Jesus diz que não houve nenhum maior do que João Batista. Aí a gente olha para a Bíblia, a gente olha para Abraão, a gente olha para Moisés, a gente olha para José, a gente olha para os reis, a gente olha para os profetas, a gente olha para os sacerdotes, para os levitas, a gente olha para os profetas. Jesus diz, dos nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João. Só que detalhe, a gente olha para a palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer que João Batista, ele não fez nem um milagre. O sinal que eu sou homem de Deus tem que ter milagre. Deus, eu só vou pregar se o Senhor fizer milagre. Ué, problema teu, Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus quiser fazer milagre, vai fazer. Se Deus não quiser, a palavra dele é o milagre, porque pregar a palavra de Deus é excelência. Para mim é um dos maiores dons que existe na face da terra, é pregar a palavra de Deus. Não existe coisa melhor para
se fazer do que a palavra de Deus ser anunciada. Eu acho que é o maior dom que Deus pode dar para um homem, a pregação da palavra de Deus. É a excelência, é você ser trombeta, ser porta-voz de Deus na terra. Ah não, eu vou deixar de fazer a obra porque Deus não está me honrando. Ué, João Batista, Jesus disse que não fez um milagre. E agora, será que eu posso bater aqui no meu tórax e dizer que eu sou melhor do que João Batista? Você pode bater e dizer que você é melhor que João. Ah, eu só vou cantar se Jesus fizer, eu só vou fazer a obra se Jesus fizer. Meus irmãos, não importa. Jesus, para finalizar aqui, ele diz que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão é individual, não é coletivo. Ah, só o pastor que prega, então o senhor vai ter galardão. Não, você está aqui ouvindo, você também vai ter galardão. Você está aqui orando, você vai ter galardão. Você está aqui louvando, você vai ter galardão. Você está dando glória a Deus, você vai ter galardão. Você anuncia a palavra de Deus na simplicidade, você prega para alguém na simplicidade, você vai ter galardão. Você varre a igreja, você limpa o banheiro, você faz alguma coisa, você vai ter galardão. Deus não vai dispensar nenhum de mão vazia. Até aquele que não fez nada, ele vai receber o galardão. Ele vai ser lançado no inferno. Quer galardão melhor? Ué, está escrito lá no capítulo 22 de Apocalipse. Cada um vai ter galardão, tanto quem faz para Jesus, quem não faz. Quem faz para Jesus vai ter o céu, quem não faz para Jesus vai para o inferno. Acabou, não tem conversa. Então é um sinal que Jesus nos ama, é um sinal que Jesus, ele é fiel nas nossas vidas. E depois ele diz, no 31, não andeis pois inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E ele diz no 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele está falando que todos os gentios, todas as pessoas do mundo que não servem a Deus, querem comer, beber e vestir. Aí ele fala aqui para nós que de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas essas coisas. Pastor, Deus ele bem sabe, mas e aí? Cadê? O prato está vazio, o copo está seco, eu estou nu. Aí nós entramos no 33 e eu fecho. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, comida, bebida, vestimenta, vos será acrescentada. Está dizendo no 32 que vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso que vocês necessitam serão acrescentados. Sabe o que a gente faz? Em vez de a gente buscar o reino de Deus para que as demais coisas sejam acrescentadas, primeiro nós estamos buscando as demais coisas, que é as coisas do mundo, e Deus nós buscamos quando tem tempo, quando surge uma oportunidade. Ah, eu vou na igreja, esse mês eu vou ter uma folga, eu vou. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar dando murro em ponta de faca, nós vamos estar naquela areia movediça. Quanto mais a gente se mexe, mais a gente vai afundar. Porque nós estamos invertendo os valores, nós estamos atrás das demais coisas, esquecendo do reino. Que nós venhamos nos converter a Cristo, converter, a mudar, né, o nosso pensamento, a nossa intenção, nossos caminhos, e andar como Deus ele quer, andar na presença dele, fazendo a obra, fazendo o querer dele, para que as demais coisas que nós necessitarmos, Deus ele irá nos conceder, porque Deus ele é fiel.
Amém, meus irmãos? É a palavra para quem crê. Se você crê, toma posse. Se você crê, viva essa palavra. Eu vivo essa palavra todos os dias. Creio que aqui tem irmão que vive essa palavra todo dia. Se você não vive, coloca em prática. Adote a obra de Deus, adote o reino dos céus na tua vida como prioridade, e todas as outras coisas Jesus te concederá para a glória do nome dele. Amém? As palmas bem alegre, adora e exalta o nome do nosso Deus. Labassúria Candarábia, louvado seja Deus.